Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Zetron e sejam muito mais do que bem-vindos ao Covil do Dragão. E hoje, pessoas, seguinte, eu vim falar um pouco com vocês sobre Pokémon Legends EA. Há menos de um mês atrás, mais ou menos, a gente teve aí a Pokémon Presents, onde dentre os vários anúncios a gente teve ali no final, mais um trailer mostrando um pouco da gameplay de Pokémon Legends EA, bem melhor. Afinal, depois de mais de um ano de anúncio do jogo, tínhamos apenas um teaser que não falava nada basicamente, e o anúncio de que sairia globalmente. Mas agora tivemos um breve vislumbre do jogo, junto da aparição de novos personagens e alguns nomes velhos. Eu particularmente amei o visual do AZ e eu quero muito saber como a história dele vai se desenrolar. E tomara que ele e a Eternal Floette tenham seu brilho. Mas enfim, também foram finalmente revelados quais serão os iniciais do jogo. E que tal começarmos por aí? Afinal, a enxurrada de críticas que esse trio recebeu não é brincadeira. E vamos ser sinceros, não tem motivo nenhum aparente para isso. Afinal, o grande problema somos nós, a comunidade, que continua a insistir na ideia totalmente errada de que o Pokémon Company tem algum padrão para fazer os jogos. Nós continuamos a buscar um sentido nas escolhas deles, achando que tem alguma lógica que precisa se repetir, como quase uma receita de bolo. Ah, mas um bolo precisa de farinha, ovo, fermento e açúcar, senão não é um bolo. Então, deixa eu te contar um segredo? Dá para fazer um bolo sem o açúcar. A mesma lógica se aplica para os jogos. Não é porque Legends Arceus tem um trio de iniciais de 3 regiões diferentes que ZA também iria seguir essa lógica. E pra falar a verdade, eu até que gostei disso. Esse trio totalmente inesperado e formado por 3 Pokémon esquecidos e odiados por muitos, então agora todo mundo vai ser obrigado a jogar com os excluídos do grupo. Convivam com isso. E ainda falando dos iniciais, eu vi bastante gente comentando sobre a Chikorita ter aprendido a usar Main Voice. E honestamente, eu acredito que vai ter uma mega evolução pro Meganium ou simplesmente um moveset atualizado para ele, porque já tá precisando. Ah, mas Etron, vão dar uma mega pros dois iniciais de Johto e deixar o Typhlosion sem? Cara, de novo eu repito, padrões não existem se tratando da Pokémon Company, sabe? O Glalie tem uma mega evolução e o Frostless não. Decidueye tem uma forma regional, enquanto Incineroar e Primarina não. E tá tudo bem, honestamente, reclamar do trio de iniciais só porque não são seus favoritos é pura falta de noção. Aliás, falando em reclamar, outro ponto, as mega evoluções. Algumas pessoas ficaram tristes assim que perceberam uma coisa: as habilidades muito provavelmente não estarão presentes nesse jogo também. E isso pode ser visto no trecho do Mega Kangaskhan, né? Onde ele aparece e ataca apenas uma vez, ao invés de duas. Novamente, eu volto a falar, não existem padrões com Pokémon Company. Assim como Legends Arceus removeu as habilidades, ZA também possivelmente vai, pois o estilo de batalha do jogo foge totalmente dos padrões. As habilidades que conhecemos atualmente, elas não funcionam no estilo de combate mais livre que a gente viu. Então era meio que óbvio a remoção delas. Mas isso não significa que as megas se tornarão fracas, elas só vão ser mais balanceadas, eu acredito. Aliás, elas precisam ser reformuladas para esses jogos, sem Parental Bound, sem Huge Power, mas algum sistema que abuse do poder bruto delas e das batalhas de campo aberto. E para fechar esse tópico das Mega Evoluções, precisamos de novas megas, principalmente dos Pokémon nativos de Kalos. E sinceramente, eu tenho medo de não vermos isso, pois até agora a gente teve apenas o anúncio do retorno delas, e no que nos foi mostrado foi apenas um vislumbre das megas que a gente já conhecia. Então, por enquanto, vamos não aumentar as expectativas demais. Então, Mega Flygon pode ficar ali guardadinho na gaveta um pouco mais, pode ser? E mais um tópico que eu gostaria de falar: o mundo aberto. Eu vi bastante gente falando sobre como o mapa parece ser bem menor do que o normal, que talvez o mundo aberto seja pequeno. E eu pergunto, isso realmente é um problema? Eu, particularmente, prefiro muito mais um mapa menor e mais vivo do que um gigante e sem nada. A propósito, a gente já viu antes que mundo aberto e Pokémon não funcionam muito bem, pois a gente está falando de um RPG de turno e não de um RPG de ação gigantesco como Zelda ou Dark Souls. E até mesmo esses títulos se contêm em seu open world. Então vamos dar uma chance para Game Freak, vai? Pode ser que talvez esse open world menor seja uma oportunidade de ele ser muito mais rico na sua variedade de coisas para se fazer. Ah, e por fim, eu quero muito mesmo falar sobre as revelações de que o jogo tá feio. Sério, em pleno 2025,
Ainda tem gente que reclama de gráficos em Pokémon. Será que não ficou óbvio? Pokémon nunca foi sobre a qualidade gráfica. Os jogos sempre foram os mais feios lançados em sua geração. Compare os gráficos do Pokémon Emerald, lançado em 2005, com Shadow of the Colossus ou God of War. Os 3 jogos são do mesmo ano. Sim, eu concordo. Atualmente, o poder gráfico do console não é uma desculpa, afinal, o Switch roda títulos como Bayonetta, Red Dead Redemption 2 e Zelda Tears of the Kingdom, jogos que fazem o Switch fritar praticamente. Aí realmente entra o problema da Pokémon Company, que é lançar os jogos antes da hora, cortando muito conteúdo e encurtando o tempo de polimento do jogo. Isso infelizmente já vem acontecendo desde 2013 com o Pokémon X and Y. Os vazamentos do Terra Leak mostraram o quão mais bonitos esses jogos poderiam ter sido, mas foram apressados e pressionados por conta das muitas críticas de Black and White, jogos que hoje em dia são bastante apreciados, mas por anos foram amaldiçoados como os piores de toda a franquia. E eu ainda volto nesse canal para falar sobre esse tópico, mas enfim, a grande questão é, se o jogo lança mal acabado, por que nada é feito a respeito? E a resposta é mais simples do que parece. As pessoas compram. Não importa o estado deplorável do produto, apenas de ter o nome Pokémon, o lucro é garantido. Afinal, estamos falando da maior franquia multimídia do mundo. Scarlet Violet são os jogos mais mal avaliados pelo público até hoje, por seus inúmeros bugs que deixavam o jogo quase que injogável, fora a má otimização. E ainda assim, são jogos com a maior pré-venda da franquia inteira. Então, se Pokémon é feio, é porque as pessoas continuam comprando, mesmo sendo feio. Então, se não gostou, não compre, porra! Enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Se quiserem discordar pacificamente, os comentários estão abertos e eu estou de ouvidos muito bem abertos também. Agora, quem vier me atacar, irá perecer. Enfim, aquele básico de youtuber, né? Like, inscrição para fortalecer o canal, notificações para não perder nenhum vídeo novo e aquele comentário para engajar o vídeo. Agora, que eu parei para pensar, eu deveria pedir isso no começo do vídeo, né? Mas enfim, mais uma vez, me despeço de vocês. Fiquem bem e até um outro dia.